Bom dia, tudo bem, nono ano? Tudo jóia com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão, tá, da matéria. Vamos aproveitar a atividade dessa semana, vamos fazer a correção e comentar um pouquinho sobre aquilo que nós vimos durante essa semana, tá? Então, essa semana nós vimos algumas características da história da África. Nós vimos alguns detalhes sobre como tudo começou na África, qual a importância histórica da África. Vimos também o papel dos europeus, né, na organização e também na composição da África. Vimos que a África é o berço da humanidade, né? Existem vários indícios de que esse foi o primeiro continente, né, habitado por ser humano, né, pelos humanos. E também essa característica, né, do fato, né, da África ser o berço da humanidade, foram evidenciadas com alguns fósseis que foram encontrados, né, para comprovar essa teoria. Ao longo de anos, muitos estudos. Então, esses fósseis foram encontrados e acabaram possibilitando aí a comprovação dessa teoria para a evolução humana. Então, existe uma estimativa de que a porção norte, lembra que eu mostrei para vocês as regiões, né, da África, que ela foi regionalizada, todas as regiões, nós vimos características de cada uma delas, né? E estima-se aí que a porção norte do continente africano seja a parte mais antiga, bom? E no caso, por ser a mais antiga, foi onde se estabeleceram os povos egípcios. Vou deixar aí para vocês um vídeo sobre umas características históricas dos povos egípcios. Dá uma pausa aí nesse vídeo e vai lá no grupo para você ver vídeo sobre os povos, sobre a civilização, né, egípcia. Então, continuando aí. Esse continente, né, o continente africano, ele foi colonizado por povos europeus. Quais povos, né? Foi colonizado pelos espanhóis, os portugueses e franceses também. Muitos africanos, eles, infelizmente, né, foram arrancados e levados de seus países para outras partes do mundo. Para quê? Para exercer o trabalho escravo. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, né? Vários negros, né, escravizados foram forçados a virem trabalhar aqui no Brasil. Assim, né, a África ela foi dividida ao longo da colonização e essa divisão obedeceu única e exclusivamente os interesses dos colonizadores. Quem eram esses colonizadores? Os povos europeus, tá? Numa parte da África eram os espanhóis, em outra parte os portugueses e em outra parte os franceses, tá? Eles que foram responsáveis por essa divisão, né, no período ao longo de toda a colonização africana, e essa divisão foi para satisfazer o interesse desses colonizadores. Então, eles praticamente ignoraram o que estava acontecendo na África, ou seja, ignoravam a realidade da África e principalmente a identidade desses povos, tá? Então, eles começaram a agrupar esses grupos sem levar em consideração a história deles. Então, muitos grupos rivais foram obrigados a conviver, né, a dividir ali a administração e a organização local sem levar em consideração a história deles. Isso foi após a Segunda Guerra que essas colônias africanas aí começaram a esboçar uma reação para abandonar esse período, né, de sendo colônia. Então, eles começaram aí um processo de independência, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente como foi esse processo de independência desses países, tá bom? Então, relacionando aí um pouquinho sobre
os idiomas, né, as características da população, na África vivem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, apesar, né, dessa quantidade de gente que vive no continente, o continente africano, né, a África em si, ela apresenta uma distribuição muito desigual da população. Por que há essa desigualdade aí na distribuição da população? Devido às condições geográficas da ocupação, tá? As condições da geografia mesmo, da topografia do lugar. Isso, a gente continuando a ver que o continente africano convive com grandes problemas de ordem social. Então, muitos países apresentam baixos índices de desenvolvimento e a grande maioria da população também acaba convivendo aí com baixa qualidade de vida, infelizmente com fome e miséria, tá?